Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Os comandantes de Yonkou são os seres mais poderosos presentes nas tripulações dos imperadores e são tão insanamente fortes que boa parte deles tem uma recompensa que supera a casa do bilhão de berries. Cada Yonkou, como Barba Branca, Shanks, Kaido, Big Mom e Barba Negra, possuem seus mais poderosos membros servindo como braço direito a esses poderosos imperadores. Mas quais são os comandantes mais poderosos de cada bando? Ou melhor, entre os mais poderosos de cada bando, quais são os comandantes de Yonkou mais poderosos no geral? Sim, esse vídeo foi muito pedido e pra mim é um prazer imenso trazer conteúdo de One Piece a vocês. Então se vocês quiserem ver mais vídeos dessa incrível obra que eu tanto amo aqui no canal, é só deixar sua sugestão nos comentários que eu irei dar o meu melhor pra trazer a vocês. E pra eu saber que vocês estão gostando desse tema, peço pra que dê aquela fortalecida dando aquele Gomu Gomu no Pisto imbuído com hack avançado no like e se inscreva no canal pra fazer parte do bando. Aproveita também para ativar o sininho e não perder nenhum vídeo e seguir a Nerd Sensei no Instagram. E antes de iniciar o vídeo, vamos primeiro às nossas premissas. Eu pensei bastante sobre como fazer uma comparação de poder que pudesse fazer mais sentido, dado que cada Yonkou possui pelo menos 3 executivos, o que deixaria o vídeo enorme e sem foco. Dessa maneira resolvi trazer a vocês uma comparação de nível de poder daqueles que considero os comandantes de Yonkou mais poderosos de cada bando. Ou seja, irei considerar apenas um único comandante de cada bando pirata, aquele que eu considero mais poderoso. Assim irei justificar a vocês o porquê considero aquele comandante como o mais poderoso do bando em questão e também o porquê da posição dele geral entre os outros comandantes de outros bandos. A segunda premissa é que irei considerar como imperadores Shanks, Barba Branca, Big Mom, Kaido, Barba Negra e Monkey D. Luffy. Sim, para deixar o vídeo ainda mais interessante, irei considerar o Chapéu de Palha como um pseudo Yonkou. E cara, dado todas as realizações de Luffy no período pós-time skip, eu acredito que essa posição não seja algo muito fora da realidade. Na verdade, após o arco de Wano, muito provavelmente veremos a oficialização disso. A terceira premissa é que irei considerar a formação mais recente de cada bando. Dado isso, não irei considerar, por exemplo, Oden como comandante de Barba Branca, dado que ele não participou da guerra de Marineford. Beleza, e por fim, eu irei levar em consideração os poderes e realizações que temos de informação até o capítulo mais recente do mangá, sendo este o capítulo 1013, ou seja, vale o alerta de spoiler, tudo bem? De recado era isso, prepara seu haki e bora pro vídeo! E com o sexto lugar temos Shiryu da Chuva, o ex-carcereiro-chefe de Impel Down, que se juntou ao bando de Barba Negra após a invasão do pirata à prisão do governo mundial. Eu destaco Shiryu como o mais poderoso de seu bando, pois mesmo ainda no período pré-time skip ele era dito como sendo um ser em pé de igualdade que ninguém mais, ninguém menos que Magellan. Sim, o próprio Magellan considerava Shiryu uma grande ameaça e mesmo Ivankov afirmou no capítulo 538 do mangá que a força de Shiryu era comparável com a de Magellan e mano, isso não é nem de perto pouca coisa. Você se lembra o que aconteceu com Barba Negra e seu bando quando eles enfrentaram o ex-diretor-chefe de Impel Down? Magellan simplesmente solou o bando inteiro que teve que ser salvo com um antídoto que o próprio Shiryu tinha consigo. E o que acontece é que ele é um espadachim muito poderoso e agora no pós-time skip conta até mesmo com uma Akuma no Mi, sendo essa Asuka Suki no Mi que lhe permite ficar invisível. Ou seja, o ser que já era apelão no período pré-time skip ficou ainda mais poderoso e acredito que após Barba Negra ele seja o segundo mais forte de seu bando. Porém ele ocupa essa posição sem muito destaque frente aos outros comandantes de Yonkou, principalmente por não termos muitas realizações notáveis de seu poder, além das que citei a você. Assim, com o que temos de informação por enquanto, ele ocupa o nosso último lugar, mas vale a ressalva importante que caso tenhamos mais informações no futuro, eu posso refazer essa lista sem problemas. No quinto lugar temos uma posição que pode ser um pouco polêmica, Charlotte Katakuri dos Piratas da Big Mom. Mas calma, por favor, não deixe seu dislike no vídeo ainda. Espero explicar os motivos dos próximos lugares para você entender meu raciocínio, tudo bem? Os motivos pelos quais considero Katakuri como o comandante Yonkou mais poderoso do bando de Big Mom, eu acredito que sejam bem óbvios, não é mesmo? Katakuri não é apenas o comandante com a maior recompensa, sendo essa de 1 bilhão e 57 milhões de berries, ele também é um exímio utilizador de todos os 3 tipos de haki, com demonstrações de poder incomparáveis com qualquer outro membro do bando que não seja Big Mom. E eu coloco uma posição de poder acima de Shiryu justamente pelo fato de ser um grande utilizador do haki do armamento, rei e observação, sendo um verdadeiro mestre nesse último capaz de ver alguns segundos no futuro. Katakuri levou ao máximo a performance de sua Akuma no Mi, a Moshi Moshi no Mi, que o permite criar e manipular Moshi da maneira como quiser, e isso nas mãos de alguém como Katakuri é extremamente apelão, como mostrado em sua luta contra Ruffy, que foi uma das melhores já mostradas em toda a obra. Mas acredito que ele não seja mais poderoso que os próximos membros da nossa lista se for em um combate até as últimas consequências.
Com o quarto lugar temos King dos Piratas das Férias de Kaido, e assim como os outros comandantes de Yonkou, ele conta com uma Akuma no Mi ancestral, sendo esta Ryu no Mi modelo Pteranodonte, que em sua forma completa o transforma em um ser pré-histórico com capacidade de voar. Um fato interessante é que King parece estar com sua forma híbrida 100% do tempo, dado que sempre é visto mostrando suas asas, mesmo em sua forma humanoide. Claro, isso pode ser devido a King ser pertencente a uma raça especial dentro da obra, mas é algo que vale ser citado. Um outro fato curioso é que King, tanto em sua forma pteranodonte quanto humanoide, é visto com parte de seu corpo em chamas, o que pode ser futuramente utilizado como uma capacidade ofensiva controlável. Ainda em sua forma pteranodonte, aparentemente King é capaz de utilizar projéteis em batalha, como visto no capítulo 1005 do mangá. Por fim, ele utiliza também espadas em combate, sendo capaz de cortar uma das asas de Marco a Fênix com o desembainhar rápido de sua espada mostrado no capítulo 1006. E eu considero King como o mais poderoso de seu bando após Kaido por dois motivos. O primeiro é que King já se mostrou praticamente como um senpai para Jack a Seca no capítulo 925, onde King e Queen deram uma surra de moral em Jack que tratava ambos com respeito. Na verdade, é dito que é até usual que Jack tome bronca dos dois. Dessa maneira, acredito que entre os três comandantes, Queen e King sejam realmente os mais poderosos. O segundo motivo é a lógica por trás de suas recompensas. Jack possui uma recompensa de 1 bilhão de berries, enquanto Queen possui 1.320.000 berries. Seguindo a lógica do baralho, a recompensa de King será ainda maior e ainda está por ser revelada. Dado isso, se considerarmos a recompensa dentro do bando como uma referência para seu poder, King será o mais poderoso entre os comandantes de Kaido. E sim, com o que temos de informação até o momento, fica difícil definir de maneira clara o nível de poder de King se comparado com Katakuri, mas o coloco na frente do comandante Doce não apenas pelo fato de sua recompensa ser muito provavelmente maior. Acredito até mesmo que King tem uma recompensa de 1.500.000 berries, o que seria praticamente 50% maior que a de Katakuri, e poderia ser uma referência para uma possível diferença entre seus poderes. Mas claro, concordo que isso não é conclusivo, pois recompensa não é o parâmetro exato para a força. O que acontece é que King, por ser uma Zoa ancestral, conta com uma durabilidade muito fora dos padrões e seria um match difícil para Katakuri lutar, pois mesmo podendo prever o futuro, caso a luta se estendesse muito, a vantagem continuaria com King. E aqui vale a mesma ressalva que dei para Shiryu, isso é o que considero para análise com o que temos de informações hoje. Caso King se mostre como possuindo um poder menor que o de Katakuri, ficarei feliz de trazer a vocês uma análise atualizada com as novas informações. E chegamos ao top 3 e com o terceiro lugar temos Roronoa Zoro, o espadachim do Chapéu de Palha. E mano, com o que temos de informações dos acontecimentos de Wano, eu não preciso nem falar o porquê considero o Zoro como o mais poderoso do Chapéu de Palha depois de Ruffy, não é? Sim, quem poderia competir com o Zoro no posto de mais poderoso fora Ruffy seria Jinbei e Sanji. Porém, nenhum deles até o presente momento do mangá mostrou realizações próximas ao espadachim, que se sagrou como o MVP da batalha de Wano até agora. Zoro derrotou o Supernova Wappo com One Hit KO, salvou o Ruffy 7 vezes na batalha contra Kaido e Big Mom, tancou o golpe mais poderoso já visto em todos os 1013 capítulos de One Piece, sendo este o Hakai, um poderoso ataque combinado de ambos os Yonkous, e não satisfeito, após tancar esse ataque ele ainda foi capaz de dar um golpe em Kaido que, além de causar dano, ele mesmo admitiu que iria deixar uma marca. Se compararmos a performance de Law, Ruffy, Kid e Killer com a de Zoro, todos os supernovas ficam para trás. Claro, a batalha de Wano ainda está longe de terminar e veremos novos feitos de todos eles, mas com o que temos até agora, Zoro está sim em clara vantagem, e o considero na terceira posição entre os outros comandantes por alguns motivos. O primeiro deles é a comparação de poderes entre Jack, Nekomamushi, Inuarashi e Kaido. Um dos comandantes de Kaido, sendo este Jack a Seca, lutou contra Nekomamushi e Inuarashi e simplesmente foi derrotado sem a menor cerimônia e facilmente pelos poderosos Minks. O que acontece depois é que não apenas Nekomamushi e Inuarashi, com o resto dos 9 bainhas vermelhas enfrentaram Kaido em sua forma híbrida e não conseguiram dar um combate que desse trabalho em Yonkou, que estava sozinho, sendo que foram facilmente derrotados. Já Zoro, junto dos outros supernovas, ao enfrentar Kaido, que contava com a ajuda de Big Mom, teve muito mais feito de durabilidade e até de dano em Kaido, sendo que nenhum dos 9 bainhas vermelhas fez um golpe significativo o suficiente para dar uma cicatriz ao Yonkou. Dessa maneira, acredito que se compararmos Zoro com Jack, eles têm uma grande diferença de poder, onde acredito que Zoro seria capaz de solar o comandante Kaido sem muitos problemas. O segundo motivo é a comparação de poder de Ruffy, Katakuri e Kaido. Você lembra que Ruffy no final da ilha Whole Cake conseguiu derrotar com muito custo o comandante doce de Big Mom? Pois bem, após esse evento, o Chapéu de Palha mostrou ter tido um domínio ainda maior de seu Haki da observação antes de chegar em Wano, mostrando que teve um power-up pós-luta com Katakuri. O que acontece é que ao chegar em Wano, o Ruffy logo de início enfrenta o Kaido e o que aconteceu? Ele foi derrotado com um único hit do Yonkou, não sendo nem ao menos capaz de dar dano em Kaido, o que o levou ao seu treino posterior com Hyogoro das Flores para aprender o Haki do armamento avançado. Já Zoro, em seu momento atual, teve o power-up de sua espada Ema, e ao mostrar todo o seu poder na batalha contra os Yonkous, demonstrou não apenas feitos de durabilidade maiores que o do Chapéu de Palha, onde tancou um golpe muito mais poderoso, como também causou muito mais dano em Kaido do que Ruffy havia causado no Yonkou que estava bêbado.
Dessa maneira, acredito que se compararmos o poder atual de Zoro com o Luffy, logo que ele chegou em um ano, Zoro tem realizações melhores de poder que o Chapéu de Palha. Assim, acredito que se compararmos Zoro com, por exemplo, Katakuri, o espadachim poderia sim ter problemas contra o General Doce, mas ainda se sagraria como mais poderoso. E o que acontece é que Zoro atualmente está sem condições de lutar, porém existem muitos inimigos muito poderosos como King e Queen em um ano, e acredito fortemente que ele irá se recuperar e derrotar ao menos mais um poderoso oponente. Assim ele ocupa o nosso terceiro lugar. E com o segundo lugar temos Ben Beckman dos Piratas do Ruivo. Ainda não temos muitas informações desse comandante, mas do que vimos sobre ele podemos afirmar que ele é sim muito poderoso. Beckman é o imediato de Shanks o Ruivo e tem um rifle que funciona não apenas para atirar, como visto quando Ben Beckman rendeu Kizaru no capítulo 579, como também uma espécie de porrete contra seus oponentes. E considero Ben Beckman como o mais poderoso entre os comandantes de Shanks, pois ele é o único que foi afirmado como sendo imediato do bando. Dessa maneira, por estar acima na hierarquia, estou assumindo como premissa que essa também é uma referência de seu poder se comparado com os outros membros de seu bando fora Shanks. Já se compararmos Ben Beckman com os outros comandantes de Yonkou fica realmente difícil, pois ainda não vimos a real extensão de seus poderes. Mas apesar disso, considero uma posição de destaque por 3 motivos. O primeiro deles é que no capítulo 957, os comandantes do Ruivo foram não apenas os únicos comandantes de Yonkou mencionados dentro do QG da Marinha, como também foram ditos como sendo o bando mais equilibrado e difícil de ser conquistado pela força. Dado isso, acredito que a diferença de poder entre os comandantes do Ruivo e do próprio Shanks seja menor que a diferença de poder entre os comandantes de outros bandos, como Katakuri de Big Mom ou King de Kaido. Assim, a diferença de poder de Ben Beckman para Shanks é possivelmente menor, se aproximando mais do poder de Yonkou que os outros comandantes. Mas claro, vale dizer que isso é apenas uma hipótese, tudo bem? Já o segundo motivo é que, ao contrário dos outros comandantes da nossa lista, Ben Beckman foi confirmado como sendo o imediato de seu bando, o que reforça a hipótese que ele está em uma classe acima de poder. Por fim, o terceiro e último motivo é que nenhum dos outros comandantes que foram citados até agora se mostraram como capazes de enfrentar um almirante. Não estou dizendo que eles não consigam, apenas que não foi mostrado isso ainda. Já Ben Beckman surpreendeu Kizaru de maneira furtiva, rendendo temporariamente ao almirante. Mas claro, esse feito por si só não é algo conclusivo de que Ben Beckman é muito poderoso ou de que é mais forte que Kizaru, dado que o Almirante da Luz é bem debochado ao enfrentar seus oponentes. Porém, o fato é que Ben Beckman, logo que chegou em Marineford, foi direto contra Kizaru. Dessa maneira, deveria ter pelo menos o mínimo de confiança que poderia dar um embate de respeito ao Almirante. Sendo assim, acredito que Ben Beckman esteja alguns níveis acima dos outros comandantes de nossa lista, mas pela falta de feitos palpáveis que ainda serão mostrados na obra, não posso avançar ele como o mais poderoso entre os comandantes. E com o primeiro lugar temos Marco a Fênix do bando de Barba Branca. Marco tem uma zoa mística sendo essa Tori Torinomi modelo Fênix, um poderoso fruto que permite a Marco se transformar em uma Fênix, aumentando em muito sua durabilidade, onde mesmo ao sofrer muito dano em combate ele se recupera em um passe de mágica rapidamente. Sim, Zoans tem uma durabilidade incrível, mas o de Marco vai ainda além. Seu fruto também lhe confere a capacidade de voar, e ao se transformar em sua forma híbrida ou completa de Fênix, o poder ofensivo físico de Marco aumenta absurdamente, podendo atacar com poderosos chutes capazes de fazer não apenas Kizaru voar, como também de causar dano em comandantes de Yonkou como o próprio Queen. Por fim, ele ainda tem um grande domínio sobre suas chamas azuis, que podem ser usadas para curar ou causar dano, sendo mais poderosos que chamas normais, como visto quando Marco enfrentou Big Mom junto de Prometheus, e o home de Big Mom ficou impressionado por perderem poder para as chamas de Marco. Ele ainda pode manipular sua chama em seu ataque Bluebird, que fez com que King fosse jogado a muitos metros de distância. Dessa maneira, Marco possui um fruto que lhe garante não apenas uma durabilidade maior que a de qualquer outro Zoan já visto, tendo uma capacidade de regeneração única, poder ofensivo físico extremo e poderes especiais maiores que as chamas da própria Big Mom. E Marco está nessa posição de destaque acima dos outros de sua tripulação, devido a não apenas sua diferença clara de poder, mas também de suas realizações, onde de longe Marco supera. Sério, Marco foi capaz de lutar contra todos os 3 almirantes da marinha, dando combates em que não mostrou ter qualquer nível de inferioridade perante a eles. Não apenas isso, mas ele mostrou ser capaz de tancar 2 dos mais poderosos comandantes de Yonkou de Kaido, ao mesmo tempo sendo estes Queen e King que estão simplesmente travados até o presente momento, não conseguindo fazer mais nada da batalha de Wano, pois estão ocupados com Marco. Não bastasse isso, Marco ainda mostrou não ter o menor medo em enfrentar alguém do nível Yonkou como Big Mom, tendo tido até mesmo vantagem em um embate de técnicas que superou Prometheus. Dado isso, considero facilmente como o mais poderoso dos comandantes de Barba Branca e também o mais poderoso entre todos os comandantes. Acredito que ele seja assim mais forte que King, dado que pôde lutar contra não apenas ele, como seu companheiro de bando ao mesmo tempo.
Já com relação a Zoro, eu havia considerado ambos em empate de poder, porém vimos em capítulos posteriores que Zoro simplesmente está fora de combate até agora, tendo que ser carregado por Sanji, informação essa que ainda não tínhamos naquele momento. E vale ressaltar que não estou com deméritos para com Zoro, que se mostrou muito poderoso, mas até aquele momento no capítulo 1010, Zoro ainda se mostrava muito imponente, tendo acabado de performar o ataque Azura contra Kaido. Nos capítulos seguintes vimos que isso trouxe consequências e agora ele está temporariamente fora de combate. Sendo assim, com essa mudança de contexto, acredito que Marco tenha minimamente a vantagem contra a espadachim. Já se compararmos a Ben Beckman, vimos que o comandante do Ruivo mostrou ter sido minimamente corajoso em enfrentar um dos almirantes, mas não temos muitas informações além disso. Já Marco temos muito mais informações de suas realizações, onde ele não apenas teve essa coragem, como enfrentou todos os três, mostrando um combate digno em Marineford. Dessa maneira, com o que temos de informação até o mais presente momento, considero o Marco o mais poderoso entre os comandantes de Yonkou de nossa lista. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda de alguma posição ou acha que eu deveria ter citado outro comandante? Vale falar que essa é apenas a minha opinião, dado que temos de informação até o momento mais atual da obra e você tem todo o direito de discordar. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.